Glória a Deus. Que bom, irmãos. Estamos aqui mais um domingo na presença do nosso Deus. Estamos nessa série de mensagens falando sobre os milagres de Jesus. E hoje eu assumo a minha posição no altar, debaixo do peso da palavra de Deus, debaixo do peso das Escrituras Sagradas. E eu quero convidar os irmãos a abrir o seu coração. A palavra de Deus tem poder para transformar as nossas vidas. Quantos creem nisso? A exposição do texto bíblico, irmãos, cura, sara, liberta, salva. E quando nós damos a nossa atenção em forma de adoração ao Senhor, a sua palavra, os milagres acontecem, transformação acontece. E hoje eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida que tem o poder de mudar o cenário que você está vivendo. Tem o poder de transformar a sua realidade, tem poder para gerar salvação. Eu queria que você tivesse nessa expectativa, porque hoje o Espírito Santo deseja ministrar as nossas vidas. Quantos podem dizer glória a Deus? Então abra comigo a sua Bíblia, Marcos capítulo 8. Versículo 22. Marcos 8, versículo 22, quem for achando vai dizendo glória a Deus. Eu vou para o céu, diga assim, eu vou para o céu. Marcos capítulo 8, verso 22. Estamos trabalhando a série Milagres de Jesus. Hoje vai ser o 17º milagre que vamos tratar, de 35. Diga sempre para o seu irmão, uau! Hoje é o 17º milagre, gente. Vamos falar hoje sobre o cego de Betsaida, um milagre tremendo que tem lições espirituais profundas para nós. Marcos capítulo 8, verso 22, está escrito assim na palavra do Senhor: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Os milagres de Jesus, essa série que estamos trabalhando, aprendendo que os milagres que Jesus realizava aqui na terra tinham 3 propósitos. O primeiro, o propósito de revelar o ministério messiânico de Jesus. Haviam profecias no Antigo Testamento que declaravam que o Messias, quando viesse, faria sinais, milagres e prodígios. Os milagres que Jesus realizava tinha o propósito de revelar seu ministério messiânico. Era uma credencial do seu ministério messiânico. Os milagres que Jesus realizava também tinha o propósito de saciar necessidades humanas. O milagre que Jesus realizava tinha o objetivo de revelar que o propósito de Deus não é somente de nos dar alegria na eternidade, mas também de saciar nossas necessidades temporárias. O Senhor quer mudar nossa realidade hoje, aqui e agora. Quer mudar nossa vida hoje, aqui e agora. Saciar nossas necessidades temporárias. E os milagres também traziam lições espirituais profundas. Por trás de cada milagre haviam lições. Por causa de cada milagre havia um ensinamento. E hoje vamos falar desse milagre em que Jesus ele cura um cego de Betsaida. Diga assim: Jesus curou um cego de Betsaida. A cidade de Betsaida ficava localizada ao norte do Mar da Galileia. Era uma região praiana, de onde Jesus ele
recebeu 3 discípulos. 3 discípulos de Jesus eram de Betsaida: Pedro, André e Filipe. A palavra Betsaida vem de origem aramaica, que significa casa de pesca. Diga assim: Betsaida significa casa de pesca. E foi nessa casa de pesca que Jesus, como um exímio pescador, pescou um homem cego para realizar na vida dele um grande milagre. E importa pensar, meus irmãos, que para a gente compreender essa história, esse milagre, nós precisamos responder a 4 perguntas. A primeira pergunta: por que Jesus tomou esse homem cego pela mão e o conduziu para fora da cidade antes de curá-lo? Porque Jesus encontra esse homem em Betsaida, mas não cura esse homem em Betsaida. Ele pega o homem pelas mãos, leva ele para fora da aldeia, para fora da cidade, e cura o homem do lado de fora. Segunda pergunta: por que Jesus usou um método não convencional para curar esse homem? Na verdade, bastante não convencional, porque Jesus, ele cospe no olho deste homem, ele passa a sua saliva no olho desse homem para curá-lo. Gente, que cura é essa? Por que Jesus usou um método não convencional? A terceira pergunta que nós precisamos responder é: por que esse milagre aconteceu em etapas? Eu não sei se você observou, mas o milagre de forma completa não aconteceu de maneira instantânea. Jesus, ele faz o primeiro toque na vida deste homem, ele passa a enxergar, mas a visão dele ainda não era plena, não era perfeita. Jesus teve que tocar novamente a visão dele, tocar novamente esse homem, para que então ele pudesse enxergar aquilo que Jesus queria que ele enxergasse, da forma que Jesus queria que ele enxergasse. A gente precisa responder essa pergunta. E a quarta pergunta que a gente precisa responder é: por que Jesus recomendou que esse homem, depois de ter sido curado, não voltasse para Betsaida, não voltasse para aquela aldeia, mas que ele fosse, se direcionasse para a sua casa? Vamos responder hoje essas 4 perguntas para que a gente possa entender o texto. O versículo 22 começa dizendo que algumas pessoas conduziram este homem cego a Jesus. Esse texto nos ensina acerca da nossa responsabilidade como cristãos. Nós não podemos esquecer, igreja, que a nossa responsabilidade como cristãos é conduzir pessoas a Cristo. E como é bom ter amigos que nos conduzem a Cristo, pessoas que nos fazem convites que vão mudar o nosso destino. Em uma época em que os convites são em sua maioria para a perdição, para ir para o pecado, para fazer com que a gente viva o que desagrade a Deus, é muito importante a gente nutrir amizades que nos aproximam do Senhor. E na verdade, essa é a verdadeira amizade, a melhor amizade, aquela que te aproxima de Jesus, a amizade que não te conduz a Cristo. Se você se relaciona com pessoas que não te conduzem a Cristo, você precisa ter muita atenção nesse tipo de relacionamento. Esse texto está falando que pessoas conduziram este homem a Cristo, provavelmente amigos que desejavam o bem dele, que desejavam vê-lo curado, restaurado. Como estão os seus relacionamentos hoje? Seus amigos alimentam a sua fé, estimulam a sua fé, te ajudam a se aproximar mais de Deus, ou eles te afastam do propósito do Senhor? Precisamos também ter sempre em mente que o nosso chamado como cristãos é conduzir pessoas a Cristo. Não perca isso de vista, conduzir pessoas à presença de Jesus. Então vamos responder a primeira pergunta: por que Jesus conduziu esse homem para fora da aldeia antes de curá-lo? Irmãos, Jesus, quando ele chega em Betsaida, levaram até ele um homem cego, pediram para que Jesus o curasse.
E ao invés de Jesus curar esse homem em Betsaida, naquela aldeia, naquela cidade, ele faz algo interessante. Ele pega esse homem pela mão e conduz esse homem para fora da cidade, para fora da aldeia. E o milagre aconteceu fora da aldeia, fora da cidade. Por que Jesus fez isso? Ouça o que eu vou te dizer. Em Mateus capítulo 11, do verso 21 ao verso 23, Jesus, ele julgou a incredulidade dessa cidade chamada Betsaida. Lá está escrito assim: ai de ti, Corazim e Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fosse dados os mesmos milagres que a vós foi dado, há muito eles já teriam se arrependido. Irmãos, Jesus fez muitos milagres em Betsaida. Ele liberou muitos sinais, prodígios, maravilhas. De repente ele fez isso porque dessas cidades saíram 3 discípulos dele. De repente ele olhava para aquela cidade e ele tinha apreço pelas pessoas que ali viviam, que ali habitavam, que poderiam ser familiares dos seus discípulos, pessoas que os seus discípulos queriam que fossem salvas. Jesus verdadeiramente fez muitos milagres em Betsaida, só que, segundo a palavra de Deus, Betsaida não creu para arrependimento. Mateus 11, do verso 21 ao 23, Jesus, ele julga essa cidade de Betsaida. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom eram 2 cidades altamente pecaminosas. Eram cidades que ficavam na região da Fenícia, e eram cidades ricas, luxuosas, cidades que, em virtude disso, eram cidades arrogantes, cidades autossuficientes, que não queriam a Deus, não queriam conhecer a Deus. Pelo contrário, eram cidades que adoravam a Baal. Mas Jesus diz o seguinte: se em Tiro e em Sidom, se nessas cidades pecaminosas, altamente pecaminosas, fossem feitos os mesmos milagres que foram feitos em Betsaida, eles teriam se arrependido. Jesus, ele decidiu não mais fazer milagres em Betsaida. Sabe por quê? Porque por mais que eles tivessem visto milagres, sinais e prodígios, eles não se arrependeram. E quando não tem arrependimento, irmãos, os milagres cessam. Amém ou misericórdia? Quando não tem arrependimento, os milagres cessam. Jesus toma esse homem pela mão, leva esse homem para fora de Betsaida, porque ele estava dizendo o seguinte a Betsaida: já que vocês não se arrependeram diante de tantos milagres e sinais, eu não faço mais milagre aí. Eu não faço mais milagre na terra de vocês. Eu continuo fazendo milagres, porque eu sou Deus, mas eu vou fazer os milagres do lado de fora. Jesus condenou a incredulidade dessa cidade. Irmãos, ouça o que eu vou te dizer: o propósito dos milagres é para gerar fé para o arrependimento. Diga assim: o propósito dos milagres é para gerar arrependimento. É para que a gente possa crer no poder de Deus, crer que Ele pode fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar, crer que Jesus verdadeiramente Ele é o Messias, e isso gerar um arrependimento em nós, para que possamos viver para Ele, para que possamos segui-lo. Mas quando não tem arrependimento, os milagres cessam. Às vezes nós estamos passando por situações da nossa vida em que parece que os milagres acabaram, nada acontece na nossa vida, não tem mais sinais. Irmãos, a palavra do Senhor diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Deixou de crer, e sobretudo, segundo o texto, crer para arrependimento, para viver uma vida de arrependimento diante do Senhor. Quando não tem isso, os milagres, eles deixam de existir, eles cessam. Então Jesus, ele pega esse homem e ele leva para fora de Betsaida, dizendo o seguinte: se não tem arrependimento, os milagres cessam. Você quer viver em constante atmosfera de milagre, de prodígios e de sinais? Não deixe
o arrependimento de lado. Busque viver sempre em arrependimento, dando razão ao Senhor em todo o tempo. Viver em arrependimento, irmãos, é isso, é dar razão à palavra de Deus em todo o tempo. É voltar quando a gente peca, é voltar quando a gente erra, porque o Senhor não quer de nós perfeição, não se trata de perfeição, mas sim de arrependimento. Uma pessoa que vive uma atmosfera de milagre, de prodígio, de sinais, é uma pessoa que está sempre em quebrantamento na presença do Senhor. Agora aqui eu aprendo uma coisa interessante, ouça. O texto continua dizendo, Mateus capítulo 11, versículo 21, 22 e 23, continua dizendo assim, que o juízo em Tiro e em Sidom será menor do que em Betsaida. Olha que interessante. Projeta por favor, projeção, para a gente acompanhar, Mateus 11, verso 21, 22 e 23, está escrito assim, olha o texto, verso 22, mas eu digo a vocês que no dia do juízo, diga assim, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Sabe por quê? Betsaida teve oportunidades que Tiro e Sidom não teve. Sabe o que eu aprendo? O julgamento não será somente sobre as nossas atitudes, mas sobre as nossas oportunidades que recebemos. Ninguém está falando nada, hein? Olha o que o texto está dizendo. Em Tiro e em Sidom, que não foi feito milagre nenhum, sinal nenhum, prodígio nenhum, o juízo vai ter menos rigor do que em Betsaida, que recebeu muito de Deus, que recebeu milagres, sinais e prodígios. O julgamento não vai recair só sobre as nossas atitudes, mas sobre as oportunidades que recebemos. A palavra do Senhor diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. Irmãos, nós temos uma responsabilidade, porque recebemos muito da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que os profetas do Antigo Testamento queriam ouvir o que nós estamos ouvindo hoje. Eles queriam ver o que nós estamos vendo hoje, porque hoje, irmãos, nós temos o Espírito Santo que nos conduz ao conhecimento pleno das Escrituras, da palavra de Deus. O Espírito Santo nos ensina acerca do coração de Deus. Nós estamos recebendo muito nessa geração. E a pergunta que eu faço é, você tem aproveitado as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de você? Você tem aproveitado as oportunidades que o Senhor tem dado a ti? Isso é uma responsabilidade, igreja. Nós precisamos entender que o julgamento passa não somente pelas nossas atitudes, mas pelas oportunidades que nós recebemos da parte do Senhor. O texto continua dizendo no versículo 23 e 24, quando Jesus ele estabelece um julgamento sobre Cafarnaum, e ele fala o seguinte: Cafarnaum, vocês acham que vocês vão subir ao céu? Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os mesmos sinais que em ti foram feitos, Sodoma e Gomorra teria se arrependido. Irmão, Sodoma e Gomorra era uma cidade altamente pecaminosa, ao ponto de Deus destruir essa cidade com fogo. Só que foi uma cidade que não viu sinal, prodígio, maravilha. Ló, que estava lá, que deveria ser um homem de Deus, pelo qual a bênção de Deus, a glória de Deus, os milagres de Deus viria, ele estava perdido em Sodoma e Gomorra. Em Cafarnaum, Jesus fez muitos milagres. Em Sodoma e Gomorra, não teve milagre, não teve sinais. Jesus fala que o juízo em Sodoma e Gomorra vai ser menor do que em Cafarnaum, por causa das oportunidades que cada um recebeu. Isso é forte, não é verdade? Isso é uma palavra pesada de Jesus. Mas nós precisamos aprender, irmãos, a aproveitar as oportunidades. Às vezes a gente não vem para a igreja por causa de preguiça. Às vezes a gente não lê a Bíblia porque a gente está trocando pelo Instagram. Às vezes a gente deixa de fazer a obra do Senhor por coisas tão pequenas, tão banais.
A gente vai se envolvendo com um mundo que, de acordo com Pedro, está entesourado para o inferno. A palavra do Senhor diz que o mundo, a concupiscência dos olhos, vai passar, irmãos. Mas a palavra diz também que quem confia no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Aleluia! Vamos aproveitar nossa oportunidade. Ontem o pastor Eldo ministrou uma palavra impactante no Incendeia: despertar o dom que há em nós. Nós precisamos despertar os nossos dons espirituais, que muitas vezes estão adormecidos. O que tem te impedido de fazer a obra de Deus? O que tem te impedido de ser um pai melhor, um esposo melhor? Aproveite as oportunidades que o Senhor te dá. Quantos podem dizer glória a Deus? Então, Jesus, ele cura este homem fora da cidade de Betsaida, porque por mais que Betsaida tivesse recebido milagres, sinais e prodígios, eles não creram para o arrependimento. E quando não tem arrependimento, os milagres cessam. Quando não tem arrependimento, os milagres cessam. A segunda pergunta: por que Jesus usou um método não convencional para curar esse homem? Ouça, irmãos, ao longo dos evangelhos, Jesus, ele curou 7 cegos. Diga assim, 7 cegos. Todas as curas de maneiras diferentes. Pergunta por quê? Porque a questão não é o método, mas é o poder de Deus. Irmãos, se Jesus tivesse curado todos os cegos cuspindo com a sua saliva, igrejas nos dias de hoje iriam fazer a campanha do cuspe de Cristo. Sim ou não? Então Jesus cura de maneiras diferentes para dizer o seguinte: eu faço do jeito que eu quiser, eu curo do jeito que eu quiser, eu salvo do jeito que eu quiser. Eu sou o Deus da história, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Não queira me colocar numa caixinha, a caixinha da sua religião, a caixinha do seu intelecto, a forma como você me compreende. Não queira limitar o meu agir, o meu poder. Eu faço do jeito que eu quiser. Eu sou Deus e eu curo de qualquer jeito. E na verdade, cada cura de maneira diferente, sim ou não? Cada conversão aconteceu de maneira diferente. Você sabe como que eu me converti? Eu me converti lendo um livro. De forma misteriosa, um livro parou na sala da minha casa. Eu acho que foi a minha tia que deixou lá. Ela sempre andava com os livros na mão. E eu estudando para cursinho, para fazer vestibular de direito, e eu peguei um livro que estava escrito assim na capa: não tenha medo do terceiro milênio. Aí eu, interessante, estudando para redação, né? Tinha que ter muito conteúdo, né? A gente lê tudo na época de cursinho, né? Até bula de remédio a gente está lendo. Deixa eu ler o livro. Quando eu li o livro, falava das profecias do Apocalipse. Gente, na época eu fumava maconha. Pense como ficou a minha cabeça lendo as profecias do Apocalipse. Foi uma loucura. Uma loucura. Mas foi assim que eu me converti. Foi lendo esse livro. De forma misteriosa ele apareceu lá em casa. E eu comecei a ler, aquela palavra começou a me impactar. E eu falei: meu Deus do céu, isso é mais louco do que qualquer baseado que eu venha fumar. A besta, Jesus voltando, aquela loucura da Apocalipse. Eu falei assim: isso que é uma onda sinistra. Foi assim que eu me converti, irmão. Porque cada conversão é diferente. Foi a forma que Deus usou para me alcançar. Você foi alcançado de uma forma diferente. Sabe por quê? Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Não vamos colocar Deus em uma caixinha, irmãos. O poder dele é ilimitado. Agora ouça, Jesus curou esses cegos de maneira diferente, para que a gente não fique apegado ao método, mas o poder dele que cura. Quantos podem dizer glória a Deus? É o poder dele que cura. É a glória dele, irmãos, não é o método.
Não existe um método do crescimento de igreja, não existe um método da cura, não existe um método da restauração. Nós temos que nos apegar ao poder de Deus, à glória de Deus, à unção de Deus, que espedaça todo o jugo, que cura, que restaura, que liberta. Nós temos que estar apegados a isso. Diga assim: não é o método, é o poder de Deus. Agora interessante, Jesus ele cospe, ele pega a saliva e passa no olho deste homem. Por que Jesus fez isso? A saliva, irmãos, representa aquilo que sai da boca de Deus. Diga assim: a saliva representa o que sai da boca de Deus, a palavra de Deus. Quando Jesus ele passa a saliva no olho deste homem, metaforicamente ele está dizendo o seguinte: eu estou colocando esse homem em contato com aquilo que sai da minha boca. Eu estou colocando esse homem em contato com aquilo que sai da boca de Deus, porque somente isso pode curá-lo, somente isso pode restaurá-lo, somente isso pode devolver a ele a visão. Agora é interessante, irmãos, vamos falar a verdade, que coisa nojenta, sim ou não? O cuspe naturalmente provoca uma reação de nojo em nós, principalmente aquele cuspe que vem da alma, né? Quando estava aqui escrevendo essa mensagem, eu falei assim: eu vou encenar, mas ia ficar feio demais. Mas é para que a gente possa visualizar e nos conectar com o que estava acontecendo nessa história. Imagine Jesus puxando aquele cuspe da alma. Plá! Foi isso que aconteceu, irmãos. A reação natural é de gerar nojo, aversão, rejeição. Sabe o que Jesus está ensinando? A verdade que muitas pessoas têm nojo, rejeitam, desprezam, é a única verdade que pode curá-las. Quem está entendendo? A verdade, aquilo que sai da boca de Deus, que muitas pessoas têm nojo, têm aversão, desprezam, é a única verdade que pode libertá-las, que pode salvá-las. Enquanto nós desprezarmos o que sai da boca de Deus, nós continuaremos cegos, sem enxergar o que Deus quer que a gente enxergue. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui nessa manhã que estão rejeitando verdades de Deus para a sua vida, e por isso você ainda não está enxergando conforme o propósito do Senhor. Qual é a verdade que você tem nojo, que você tem aversão, que você rejeita? Será que é a verdade do perdão? Será que é a verdade da santidade? Será que é a verdade do congregar? Porque existe um mandamento para nós que fala sobre a importância de congregar. É essa a verdade que te cura, é essa a verdade que te liberta, é essa a verdade que muitas vezes você rejeita, despreza, que te salva. Metaforicamente, o que Jesus estava querendo dizer era isso. A verdade que você tem nojo muitas vezes, que você despreza, que você desvaloriza, é essa verdade que vai te curar, que vai te restaurar e que vai transformar a sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Meus irmãos, o mundo continua cego em seu entendimento, porque rejeita a verdade de Deus, rejeita o que sai da boca de Deus. A terceira pergunta que vamos responder: por que este homem não foi curado de forma completa, imediatamente? Irmãos, essa cura foi uma cura complexa. Foi uma cura complexa. Não foi uma cura comum. Ela não aconteceu de maneira instantânea. Igual a essa cura, somente a cura de um surdo e mudo, que também não aconteceu de maneira instantânea. Todas as outras curas de Jesus aconteceu de maneira imediata, completa, instantânea. Essa não. Jesus ele cura em 2 momentos, em 2 etapas. Primeiro, ele toca com a sua saliva no olho deste homem, e depois ele toca novamente para que a vista dele ficasse completa, ficasse perfeita. Irmãos, essa cura não se trata tão somente de uma cura física. Na Bíblia, os olhos representam o entendimento. Diga assim: na Bíblia, os olhos
representa o entendimento. E entendimento, irmãos, não é curado de maneira instantânea. O nosso entendimento, ele é curado de maneira gradual, processual. Ele não é curado completamente de maneira imediata. Por isso que Jesus cura este homem em 2 tempos. Não podemos esquecer que este homem estava em uma cidade incrédula. Betsaida não cria em Jesus. Este homem representava pessoas que têm um entendimento fechado para a verdade de Deus. E entendimento só pode ser aberto, o entendimento só pode ser curado de maneira processual. Você já acordou pela manhã e você foi exposto a uma intensa claridade? O que acontece com os nossos olhos? Você acorda de manhã e você vai para o sol. A reação natural, qual que é dos seus olhos? É se fechar. Por quê? Porque quando os nossos olhos eles estão em um longo período de repouso, quando eles passam um longo período na escuridão da noite, o globo ocular, nossa retina se torna mais sensível à claridade. Então, quando nós somos expostos a uma luz muito intensa, a uma claridade muito intensa, a tendência natural dos nossos olhos é voltar para a escuridão, é voltar para o lugar de repouso, porque é uma sensibilidade muito forte dos olhos. Agora, na medida que a gente continua sendo exposto à claridade, à luz, o que acontece nos nossos olhos? Eles começam a se acostumar com o ambiente, vai se acostumando. Aquilo que você estava vendo meio embaçado, você começa a enxergar de maneira plena. É exatamente o que estava acontecendo aqui. É exatamente o que acontece com o nosso entendimento. Ele é curado de maneira gradual, processual. Irmãos, tem coisas que eu entendo hoje que há 25 anos atrás, quando eu me converti, eu não entendia. Sim ou não? E eu estava lendo esse texto, estudando esse texto e pensando, o que teria acontecido comigo se Deus tivesse revelado toda a sua verdade, liberado toda a sua luz sobre a minha vida quando eu era um novo convertido? Certamente eu não iria suportar, não daria conta de ver tudo aquilo com maturidade, ver de acordo com a vontade de Deus, enxergar o que Deus queria que eu enxergasse. Agora, na medida que a gente vai permanecendo, sendo expostos à luz do Senhor, à claridade do Senhor, à verdade do Senhor, o nosso entendimento ele vai sendo curado, restaurado, e nós vamos enxergar de acordo com a vontade do Senhor. Irmãos, quem não permanece na exposição da luz do Senhor, nunca tem o seu entendimento curado. Esse homem recebeu o primeiro toque, mas ele via os homens andando como árvore, ele não tinha a visão perfeita. Porque quando a gente se converte, esse é o primeiro toque de Jesus em nós. Você volta a enxergar, mas porque você estava em um longo período de escuridão, os seus olhos estavam na escuridão há muito tempo, você não consegue enxergar plenamente. É necessário permanecer firme na presença do Senhor, sendo exposto à verdade do Senhor, para que o seu entendimento vai sendo curado. Jesus então ele toca esse homem pela segunda vez. Ele pergunta: você está vendo? O homem fala: eu estou vendo os homens como árvore andando. Observe que esse homem, ele não nasceu cego. Em algum momento da vida dele ele enxergava. Por quê? Ele tinha referência do que era o homem e do que era uma árvore. Aconteceu um acidente, uma enfermidade atingiu a vida dele, mas ele em algum momento enxergou. Jesus toca ele pela segunda vez e ele ficou curado perfeitamente, plenamente. Agora, observe uma coisa, irmãos, observe uma coisa. Quando esse homem ele recebe o primeiro toque de Jesus, ele passa a enxergar, mas ele viu os homens como árvore andando. O homem, ele é muito menor do que uma árvore de maneira geral. As árvores são muito maiores do que nós. Em regra é assim.
Esse homem, ele tinha uma visão exagerada acerca da estatura humana. Ele recebe o primeiro toque, mas ele ainda tinha uma visão exagerada acerca da estatura humana, porque ele comparava a árvore como, o homem como a árvore, ele via o homem como árvore. Ele não tinha ainda uma visão equilibrada acerca da estatura da nossa humanidade. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Irmãos, no primeiro toque que nós recebemos de Jesus, o primeiro toque que recebemos da palavra de Deus, muitas coisas ainda precisam ser ajustadas em nossa vida, sobretudo a estatura humana, sobretudo o tamanho do homem diante de Deus, sobretudo a estatura da nossa humanidade na terra. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa posição em relação a Deus, a nossa estatura em relação a Deus, é que nós somos servos e Ele é o Senhor. Essa é a visão equilibrada da vida. E a segunda coisa que a gente pode aprender aqui é que este homem, ele tinha uma visão exagerada acerca da estatura da humanidade. Isso fala de não olhar para a humanidade com equilíbrio. Porque quando a gente recebe o primeiro toque, a gente não continua na presença do Senhor, para que o nosso entendimento vá sendo curado, a gente acha que ao homem foi dado viver tudo aqui e agora. Nós colocamos a humanidade na frente do propósito de Deus, os prazeres da humanidade na frente da glória de Deus. Temos uma visão exagerada acerca da estatura da nossa humanidade. E são muitas pessoas que colocam o propósito de Deus em segundo plano e colocam a sua humanidade em primeiro lugar. Aquilo que ele quer viver, aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente. Esse homem, ele tinha uma visão equivocada acerca da estatura do homem. O que Jesus teve que fazer? Jesus, ele teve que tocar este homem pela segunda vez, para que este homem então fosse curado plenamente, para que o entendimento dele fosse restaurado. Quando nós temos uma visão desfocada, como tem este homem, nós temos uma visão errada do mundo. O Espírito Santo está ajustando nossa visão nesta manhã. Como você pode dizer amém? Glória a Deus, glória a Deus. E a quarta pergunta que nós precisamos responder: por que Jesus ordenou que este homem não voltasse para a aldeia? Sabe por quê, irmãos? Porque essa aldeia era uma terra de incredulidade. E sempre que você, depois de receber a cura do Senhor, você volta para a terra da incredulidade, para o lugar da incredulidade, você volta a não enxergar. Muitas são as pessoas que foram curadas pelo Senhor, passaram a enxergar, mas voltaram para Betsaida, voltaram para a terra da incredulidade e se tornaram cegas novamente. Eu fico impressionado com pessoas que receberam luz do Senhor, que tiveram o seu entendimento iluminado, que passaram a enxergar, mas de repente elas param de enxergar. Eu não consigo compreender muitas vezes uma pessoa que teve contato com a glória de Deus, com a palavra de Deus, que conheceram a Deus, mas do dia para a noite fala bem assim: eu não creio mais em Deus, eu sou ateu. Cuidado com as filosofias mundanas, essa é uma terra de incredulidade. Cuidado com aquilo que você acessa na internet, pornografia, isso é uma terra de incredulidade, isso gera incredulidade. Quem está entendendo? Não volte para Betsaida, não volte para a terra da incredulidade, porque você vai voltar a não enxergar. Cuide dos seus olhos. Não pise em lugares que você não deveria pisar, porque os seus olhos vão se abrir para aquilo que gera morte e destruição. Vocês lembram de Davi? Eu já preguei isso aqui, quando eu falei sobre não perder o ímpeto da batalha.
Davi deveria estar na guerra, no fronte de guerra, junto com o seu exército, com seus soldados, mas Davi ficou no palácio. Era tempo dos reis irem à guerra, mas Davi ficou no palácio, por ele estar no lugar errado. Não era para ele estar no palácio, ali era o lugar errado para ele. Os olhos dele se abriu para aquilo que gerou a maior destruição na vida dele. Ele começou a enxergar Batseba, porque quando você está no lugar errado, os seus olhos se abrem para o que gera destruição. Quem está entendendo? Davi estava no lugar errado, e sempre que você está no lugar errado, seus olhos se abrem para aquilo que vai gerar morte na sua vida. Cuidado com Betsaida, cuidado com a terra da incredulidade, cuidado com lugares que você acessa, cuidado com lugares que você entra, cuidado com o que você lê, cuidado com o conteúdo que você expõe seus olhos, cuidado. Tem gente que lê mais jornal do que a Bíblia. Irmãos, não tem nada mais atualizado do que a palavra de Deus. Não tem nada mais atual do que a palavra de Deus. A palavra de Deus se renova todos os dias. Ela é viva e ela é eficaz. Não volte para Betsaida. Nós estamos vivendo em tempo de filosofias aos montes, ideologias aos montes, mas a palavra de Deus continua a mesma. A palavra de Deus continua a mesma. Mantenha os seus olhos fitos na palavra do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Por isso que Jesus fala: olha, você está curado, vá para casa, não volte para Betsaida, não volte para essa aldeia, porque esse é um lugar de incredulidade. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui hoje, que receberam a cura de Jesus, o toque de Jesus, mas voltaram para Betsaida. O Espírito Santo fala isso ao meu coração. Você voltou para Betsaida, para a terra da incredulidade, mas hoje Jesus está tomando você pelas mãos, e Ele está te conduzindo para fora desse lugar, e Ele quer tocar na sua vida novamente. Ele está passando aí agora, Ele está tocando na sua vida, Ele está te pegando pelas mãos e fala: filho, filha, eu sei que você voltou para Betsaida, mas hoje eu vou te tirar daqui, nós vamos sair daqui juntos, porque eu tenho um propósito na sua vida, eu te chamei e eu quero cumprir tudo aquilo que eu determinei para você. Vamos, pode dizer glória a Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo que ministrou aos nossos corações hoje. Santo, santo, santo é o Senhor. Meus irmãos, enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, eu falei: Senhor, me leva neste lugar, porque eu quero contemplar pela fé o que o Senhor fez na vida deste homem cego. Eu quero entender, eu quero ver, eu quero presenciar esse momento. Porque sabe, irmãos, muitas vezes nós não entendemos que tem coisas na nossa vida que vai acontecer de maneira gradual, processual. E às vezes nós nos cobramos porque nós erramos, porque falhamos. Mas ouça o que eu vou te falar. Não se trata de ser perfeito, se trata de manter o coração diante do Senhor. Quantas coisas eu fiz, quantos erros eu cometi, porque não tinha um entendimento pleno da vontade do Senhor, não enxergava plenamente, perfeitamente. Mas na medida que eu fui mantendo os meus olhos expostos à luz do Senhor, a cura do entendimento foi vindo. Por isso não se culpe, não se cobre por erros que você não dava conta de fazer diferente. O Senhor está te dizendo nessa manhã: não se trata de ser perfeito, se trata de ser quebrantado, porque é assim que eu continuo fazendo milagres e prodígios na sua vida. Quem sabe você está aqui nessa manhã e você teve o seu entendimento aberto, você recebeu o toque do Senhor, a cura do Senhor, mas você voltou para Betsaida. E Deus está falando para você hoje: eu te tiro deste lugar,
Eu te tiro deste lugar de incredulidade. Eu te tiro deste lugar onde a sua visão volta a ficar embaçada, confusa, diante de tantas filosofias mundanas, ideologias, tantos pensamentos que nos afastam de Deus. Desta manhã, o Senhor te tira de Betsaida e te diz: não volte para lá, porque Betsaida não é o seu lugar. Betsaida não é o seu lugar. Essa terra de incredulidade não é o seu lugar. Irmãos, Betsaida representa o mundo que jaz no maligno. Este mundo não é o nosso lugar. A palavra do Senhor vai dizer que os homens do Antigo Testamento receberam promessas tremendas e viveram pela fé e morreram mesmo sem vê-las. Contemplaram pela fé. Eles permaneceram firmes, entendendo que estavam aqui na terra como peregrinos. Irmãos, esse deve ser o nosso coração. Estamos nessa terra como peregrinos. Aqui não é o nosso lugar. Nós esperamos novos céus e nova terra. Nós esperamos a restauração de todas as coisas. Os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor, nas promessas do Senhor. Betsaida não é o nosso lugar. Essa terra de incredulidade não é o nosso lugar. Não volte para lá. Não volte para lá. Levante suas mãos aos céus. Diga: Senhor, restaura-me, cura-me, enche a minha vida com o teu poder, com a sua unção, com a sua graça. Eu quero, Senhor, caminhar firme no teu propósito, exposto à luz do Senhor, que me cura, que me liberta e que me salva, em nome de Jesus. Aleluia. O Deus que faz